Alô, galera da Bahia! Tamo aí, cara, inaugurando aí uma playlist de um vestibular isolado desse estado que eu curto de paixão. Eu que sou capixaba, vivi ali no sul da Bahia, tenho muitos amigos de Teixeira de Freitas, e subi um bocado, ia muito a Cumuruxatiba, Itacaré, até Porto Seguro. Também fui demais na Chapada Diamantina, só na Chapada foram 3 vezes, cara. Pô, vai ser uma satisfação enorme ter vocês aqui no canal. Muitos que já acompanhavam, né, as playlists pro Enem e tudo mais e que pediram, pô, Vitão, bota aí as isoladas também daqui da Bahia. Pô, vamos com tudo, filho, a gente vai arrebentar. E vamos inaugurar essa questãozinha aqui, ó, sobre procariontes, falar um cadinho de bactéria. E galera que tá entrando aí, tá conhecendo o canal, gente, fiquem ligados que a cada vídeo vai rolando um monte de card aí, cara, que vocês vão entrando, meu irmão, vão linkando várias questões. Só sobre bactérias, meu irmão, vocês vão ver vários cards aí rolando, não deixem de assistir, porque é a melhor forma que eu já vou encaminhando vocês para outras questões que falam de outros assuntos aí das queridíssimas bactérias. Beleza? Então vamos com tudo, meu irmão. Segue a vinheta. Pronto, galera. Então, um papo, cara, bem tranquilo, questãozinha boa para vocês pegarem e estudarem as estruturas básicas de uma bactéria. E como eu falei para vocês, eu já vou fazer um link sobre outras questões falando de antibióticos, reprodução, ok? Então lembre, cara, as questões aqui, filho, não são assim só dar o gabarito, filho. Gabarito vocês têm lá no site, vocês veem. A ideia aqui é sempre fazer uma revisão de um conteúdo tão importante quanto esse, bactérias, em cima de uma questão de prova de vocês. Beleza? Porque lembre, não vai cair repetido na FI. Vai cair um outro link desse tema com toda certeza numa futura prova e você estudando aqui pela playlist já vai revisar tudo de importante. Então, lembrem de se inscrever no canal, galera. Eu preciso dessa força, que vocês se inscrevam aí, geral da Bahia, vai passando aí pra galera. Ó, tem um louco aqui, ó, que meu irmão tá fazendo as questões, né, da UESB, né, da UNEB, né, vai entrar aí Baiana. Eu sei que a galera aí, meu irmão, faz prova pra caceta aí também, então vamos com tudo. Tá? Então, ó, observe a figura a seguir que representa uma célula procariótica, né, em corte longitudinal. Então ele me deu aqui já, e algumas estruturas ele já meio que pincelou para vocês, ó. Falou que essa camadinha aqui, ó, membrana plasmática, tá? É a mais rosinha aqui, ó. Beleza? Tranquilão, show de bola. Ele me deu ribossomos, tem que ter ribossomo. Lembra que ribossomo, ó, das bactérias é um ribossomo menorzinho do que o nosso, 70S. O nosso é 80S. Dificilmente as provas perguntam sobre o tamanho do ribossomo, mas vale muito a pena aquele link bonitão de que nossas queridíssimas mitocôndrias e cloroplastos eram procariontes e foram englobados pelas células eucariontes. Estou falando da teoria endossimbiótica. E já deixo aqui uma questãozinha do Enem para falar melhor sobre isso. E, cara, aqui, um dos indícios dessa ideia é de que a mitocôndria ela tem, né, mitocôndria, cloroplastos, ribossomos do mesmo tamanho das bactérias, 70S. Beleza? E aí ele falou dos plasmídios. Ah, plasmídio, Vitão, ó, pequenas moléculas circulares de DNA. O cara já me disse aqui, tá? Isso vai ser importante. E o citoplasma, toda essa substância que preenche aqui a célula. Maravilha? E aí, a gente tem aqui umas estruturas que ele não nos disse aqui, já de imediato, ó, a estrutura 2 é a estrutura 3, ok? Que é mais ou menos o que ele está trabalhando aí na questãozinha. Então, ó, considere características e aspectos das células procarióticas e as estruturas indicadas na figura, assinale a alternativa correta. Beleza? Então, galera, como ele fala um pouquinho de cada uma dessas estruturas, eu vou já partir para as alternativas e vou ampliando aqui a ideia dos conceitos dentro de cada uma das alternativas. Beleza? Então, na letra A, 3 indica o DNA da célula procariótica. Então, ó, 3 indica o DNA. Lembra que o DNA aqui, ó, principal circular, de fato é o 3. Maravilhoso. Aqui tá certo. Tá? Agora, protegido pela membrana, citoplasma. Aí lambuzou, né?
protegido pela membrana citoplasmática. Lembra que a ideia dos procariontes é de fato ter o DNA disperso aqui no citoplasma. A região, essa região onde encontramos o DNA, a gente chama de nucleoide, beleza? Inclusive ele vai falar em uma das opções, nucleoide. Tá? Então o 1 ele está indicando ó, toda essa região onde está o DNA circular. Beleza? Tranquilo? Show de boleta. Então vamos lá. O núcleo da célula procariótica, aí ele já lambuzou, né? Porque núcleo de célula procariótica. Procarionte não tem núcleo. Beleza? Tranquilo? Então, esquece isso, tá? O cara tá insistindo nessa tecla. Né? Primeiro ele quis empurrar para a ideia da membrana plasmática, né? Membrana citoplasmática. E depois ele quis dizer já que tem núcleo. Não tem núcleo. Procarionte não tem núcleo. Okay? Somente os eucariontes que possuem núcleo, seja animal, seja vegetal, aí vai ter, meu irmão, uma carioteca bonitona, ok? De fato delimitando ali o DNA, tá? Da célula. Show de bola. Aí vem a C de cuscuz. Os plasmídeos, tipo especial de organela. Pô, aí, é um pouco de atenção, né? Tá falando que é a organela procariótica. Né? Aqui ele falou que é nada mais nada menos que pequenas moléculas circulares de DNA. Cara, lembra que plasmídio ele carrega alguns genes, pode ter genes, inclusive uma relação importante desses plasmídios, ok? Com a resistência das bactérias a antibióticos. Vale a pena ver, tá? Duas situações que são bem interessantes. A primeira, para você já pensar em plasmídio e pensar lá na biotecnologia quando a gente fala de DNA recombinante. Porque esses caras, eles foram muito utilizados, né, principalmente, né, pegando ali a cronológica aí do DNA recombinante, quando os caras iniciaram lá o trabalho com a insulina, a produção dela e tudo mais. Então eu já vou deixar aqui para você um resumão do Vitão sobre biotecnologia, que aí inclui DNA recombinante, transgenia, tá? Terapia gênica, papo, meu irmão, só no Enem, né, 2021 caíram várias questões. Beleza? Tranquilo? Né? 2021 não, 2022. Né? Na verdade deve ter no 2021 também, porque transgenia, essa parte de biotecnologia cai todo ano, né? Isso é mais velho que o rascunho da Bíblia. Então vamos lá. E aí, o que mais que a gente pode falar do plasmídio? Vale muito a pena, até porque ele desenhou, ele não se apegou na questão, ó, mas tem um monte de pelinho essa bactéria aqui, ó. Né? Lembra que a gente caracteriza o nome dessas bactérias de fímbrias, ok? Esses pelinhos aqui, ok? E esses pelinhos, eles podem encontrar um pelinho de uma bactéria, né, semelhante, ó. E esses pelinhos, eles vão dar origem a uma ponte citoplasmática. Vitão, saquei. E aí, cara, qual é a leitura que a gente pode fazer? Que os plasmídios dessas bactérias podem acabar o quê? Trocando. A gente trabalha e dá o nome de conjugação para esse mecanismo. Então, meu irmão, isso acaba sendo um mecanismo importante para a questão da variabilidade genética das bactérias. Porque quando o cara pergunta qual é o tipo de reprodução, a gente diz que a reprodução das bactérias é divisão binária, não é isso? Divide de uma célula, formam duas equivalentes à célula original. E aí tem uma polêmica danada. Tem alguns autores que dão o nome desse processo, ok, de conjugação como reprodução sexuada. Eu não curto essa ideia. Inclusive, ó, a questãozinha da UFU polêmica que dá essa ideia, dá esse nome e na verdade ele trabalha com a ideia de reprodução assexuada, somente reprodução assexuada, e conjugação ele trabalha com a ideia exata de ser o quê? Um mecanismo de variabilidade genética. Tá? Repara que aqui eu não tive aumento da população, e para pensar em reprodução você tem que pensar em aumento da população. Beleza? Então, ó, além da conjugação, no vídeo que eu coloquei eu falo da transformação e da transdução. São os três mecanismos famosos de variabilidade genética nas bactérias.
não deixem de estudar, porque é importantíssimo vocês terem uma ideia. Maravilha? Tranquilo? Ó, então, plasmídio, porra, peguem firme aí na biotecnologia e nesses mecanismos de variabilidade genética que vale a pena demais. Beleza? Tranquilo? Então, show de bola. Então, acabei falando das fímbries e vou aproveitar aqui, ó, tome cuidado com esse flagelão que pode rolar, ok? Só que esse flagelo, galera, é diferente do flagelo, por exemplo, do espermatozoide, tá? O flagelo das bactérias é formado por uma proteína chamada de flagelina, enquanto o flagelo dos espermatozoides tem uma relação íntima com o centríolo, ele é originado do centríolo, beleza? Então, tomem cuidado com isso. Célula eucarionte, flagelo originado, né? Flagelo e cílios, já bota aí na conta, né? Originados aí do centríolo, beleza? E no caso do flagelo da bactéria, você está falando da proteína flagelina. Beleza? Tranquilo? E aí vem a parte muito boa relacionada aqui, ó, ao 2, beleza? Repara que o 2 que ele está colocando aqui, ó, é essa parte alaranjada, ou seja, a membrana mais externa dessa bactéria aqui, ok? E ele bota o seguinte, ó, que o 2 indica cápsula proteica. Perfeito, certíssimo. 2 é cápsula ou simplesmente membrana externa, tá? Então aqui é a cápsula, maravilhoso, que delimita o conteúdo nuclear e as estruturas formadoras dos ácidos nucleicos da célula procarionte. E viajou total. E aí, minha gente, vale a pena destacar muito a cápsula? Nada disso que ele falou aqui, tá? De delimitar conteúdo nuclear. Esquece isso. Ó, foram 3 alternativas que ele forçou essa ideia, tá? Ó, tanto a B e a B e a D, ele forçou no mesmo caminho de empurrar a tentativa aqui de que esse DNA está protegido por alguma coisa. Está disperso aqui no citoplasma, amarradão aqui na dele. Tá? Deixa ele quieto aí. Beleza? Agora, o que acontece, cara? Vejam essa questão aqui, tá? Essa é mais uma questão da UFU. O UFU gosta muito de bactéria, tá? Então eu aprofundei bem esse assunto aqui, tá? Que é sobre a classificação das bactérias em gram-positivas e gram-negativas. E tem a relação com a cápsula, beleza? As bactérias que possuem a cápsula, elas são classificadas como gram-negativa. Por quê? Porque o teste, né, que a gente faz para classificação é feito com um corante, e esse corante ele tem afinidade com a parede celular, ok? Então, quando a gente pensa em membrana plasmática, tá? Ó, deixa eu botar aqui, vou até botar mais ou menos na cor que o cara colocou. Membrana plasmática. Todas as bactérias possuem membrana plasmática, ok? Aí a gente pode pensar na parede celular, lembrando que parede celular, ok, das bactérias é de peptídeo glicano. E a cápsula, que é a membrana mais externa, que neste caso aqui até a gente pode falar aqui e eu posso até dar uma revisada na minha ideia, tá? De que ele botou membrana e essa camada mais externa. Então, ele não está dando a ideia de ser a cápsula, não. Ele está colocando a ideia de parede celular mesmo, ok? Eu vou botar a cápsula aqui, ó, como se fosse uma camada mais externa ainda à parede celular. Então, ó, verdinho, verdinho, parede celular. Show? Parede celular. E o rosinha tá aqui, bonitão, é a membrana. Beleza? Show de bola. E a cápsula, ela só aparece em algumas bactérias. Show? E como eu falei, o nosso corante, tá? Vamos pegar um corante aqui amarelo, esse corante. Ele, quando eu pingo aqui, cara, na minha bactéria, tá? Vou botar aqui, ó, repara que ele vai, ó,
entrar em contato com a parede celular, certo? E ele impregna a parede celular, ele tem afinidade com ela e marca. Por isso que a gente chama essa bactéria, ou seja, a bactéria que não tem a cápsula, de gram-positiva, ok? O que vai rolar quando eu jogar o meu corante na bactéria que tem cápsula, que ele vai ficar externo, ok? A parede celular, ou seja, ele não entra em contato com a parede celular. Então eu pego um solvente, cara, e dou uma jogada lá para dar uma limpada e de fato limpa. Sumiu a parte do solvente. Quando some, ou seja, não marcou, você diz que essa bactéria ela é uma bactéria gram-negativa. E essa classificação ela é importantíssima para determinação de qual antibiótico que você deve tomar no caso de uma bacteriose. Lembrando que os antibióticos eles não são extremamente específicos, ok? Então eles atuam em grupos de bactérias. Então quanto mais você realmente aproximar, né, o antibiótico com com a doença que o médico realmente está achando que você está, essa ideia de você conseguir eliminar ao máximo as bactérias. Show? Tranquilo? Então, vamos levantar a mão para o céu e torcer para ser a E, né? Porque a gente já falou que a A, B e a D não são. Então, na E ele diz que 1 indica o nucleóide, beleza, a região do citoplasma onde se localiza o DNA circular da célula procariótica. Perfeita E. Então, realmente ficou a E de animal. Forte é meu inglês, galera, vocês vão perceber isso. Valeu? Então, espero que tenham curtido, galera. Não deixem de divulgar, mandar aí para os amigos, falar, o brother tá aí, tá arrebentando questãozinhas da Unesb, da Uneb. Meu irmão, vai ter tudo quanto é vestibular aqui da Bahia nesse canal. Valeu, forte abraço, até a próxima.